Estamos no tempo quaresmal e a quaresma, como sabemos, é um tempo forte de conversão para que a gente chegue a viver a vida nova que nosso Senhor nos conquistou na sua Páscoa, para que a gente chegue a viver a verdadeira caridade. É necessário conversão. Mas qual é a conversão fundamental que se espera no tempo da quaresma? O que principalmente a gente precisa prestar atenção e trabalhar? É a nossa conversão para Deus. É ter o nosso coração centrado em Deus verdadeiramente, enraizado no Senhor, fiado nele e unicamente nele. Essa é a conversão que nós precisamos, que temos que trabalhar e pedir a Deus que nos dê essa graça. É dessa conversão que resultam todas as demais realidades. Nossa conversão para Deus, nosso coração nele. E a liturgia de hoje, ela nos indica esta realidade. No Evangelho, nós temos dois personagens principais. Primeiramente, o rico, chamado de rico Epulão, sem nome e assim denominado porque era um banqueteador de primeira, Épula é banquete. Então, nós temos esse rico, claramente o coração dele não está apoiado em Deus. Claramente ele se fia, ele confia não em Deus, mas está fiado em si mesmo, nas criaturas, nas realidades. Está centrado em si mesmo, e por isso festas, roupas, e é incapaz de ouvir a Deus, incapaz de ouvir a palavra de Deus por causa dessa realidade. Mas como, padre? Não fala que ele não ouvia. Bom, ele fala dos irmãos dele, que ele viu o destino dele, fala, vai lá para eles, se alguém for lá falar, então, olha, nem Moisés eles não ouvem, então significa que o rico Epulão não tinha capacidade de ouvir a Deus, e fechado em si mesmo, fechado e enraizado nas criaturas. Consequentemente, ele não conseguia ver em Lázaro o seu próximo e o desprezava. Claramente é um coração que se fia não em Deus, mas em si e nas criaturas. De outro lado, nós temos o pobre Lázaro. Bom, Lázaro, coitado, não tinha o que se apoiar, Não tinha nada, não tinha bens, não tinha nem saúde direito, os cães ficavam lambendo a ele, não se apoiava em si mesmo. Como que vai acontecer isso? Certamente ele se apoiava em Deus unicamente, na providência divina, esperava no Senhor e na sua providência, e vivia aquela sua condição desta maneira. Tanto é que o destino de ambos foi diferente. Aquele que não fiava-se no Senhor morreu e ficou na região dos mortos, no tormento e no inferno, portanto. Lázaro, que na sua condição confiava e esperava unicamente em Deus, foi para o seio de Abraão, para o consolo eterno. Então esse é o resultado. De fato, na primeira leitura nós vemos esta realidade também, e nos faz perguntar, então, vai fortalecer a questão fundamental para conduzir a nossa conversão, onde está enraizado o meu coração? Em que ou em quem meu coração se enraiza? Onde ele se fia? Onde meu coração deita raízes verdadeiramente? E não é uma pergunta que tem que ser feita e respondida assim superficialmente. A gente precisa aprofundar essa realidade, pedir ao Espírito Santo que nos mostre, porque a gente é muito bem capaz de nos iludir com coisas boas, dizendo, meu coração está fiado em Deus, mas na verdade lá no fundo a gente pode estar ainda ter um resquício de amor próprio desordenado, que nos faz ser um pouco como o rico Epulão, Então a pergunta fundamental é em quem está
em que está fiado, apoiado, enraizado o meu coração, né? Em mim mesmo, nos meus gostos, meus desejos, minhas vontades, minhas satisfações, né? Ou nos meus prazeres, nas criaturas, nas coisas, nos bens, ou em Deus verdadeiramente. A primeira leitura, ela vai falar disso. O tema lá é a confiança no juízo de Deus, né? E maldito o homem que confia no homem, é assim, né? E faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Então, não confiar em Deus é uma impiedade, né? E essa impiedade assenta na morte. Essa falta de fiar-se, confiar é fiar, né? Colocar a fiança, a confiança em Deus. Não confiar em Deus é impiedade e assenta a sua realidade na morte, como uma árvore plantada no deserto, né? Não confiar em Deus é uma árvore plantada no deserto, não tem água ali para coitadinha, né? E ela fatalmente vai morrer, ela não terá força, ela vai chegar, o calor vem, ela não subsiste. Então, não confiar em Deus e confiar em si, fiar-se em si, nas criaturas, leva à morte, de alguma forma, em algum momento, é fatal, né? Agora, confiar em Deus, fiar-se em Deus, ter a sua esperança em Deus, estar enraizado em Deus, isso traz vida. O autor o profeta Jeremias fala, é como uma árvore plantada à beira da água, suas raízes estão continuamente, né, buscando e mergulhadas na água, e chega o tempo da seca, do calor, ela mantém-se viva, e vai dar frutos, e frutos, e frutos, e frutos, e frutos, a todo tempo. Não teme a chegada do calor, porque ela está enraizada em nosso Senhor, enraizada em Deus, fiada em Deus, perdida em Deus, por assim, mergulhada em Deus. Esta é a conversão que nós temos que pedir. E como eu disse, façamos o nosso exame de consciência de forma profunda. Pedir ao Espírito Santo que nos mostre, que nos revele, que é só Ele que é capaz de mostrar para a gente, e isso dar frutos. E não fique pensando na outra pessoa, pense em você, como eu tenho que pensar em mim. Pense em você. Onde meu coração deita suas raízes? Em quem ele se fia? O que ele busca verdadeiramente, né? Então, precisamos, nesse tempo, desta profundidade de exame de consciência, e clamar ao Senhor misericórdia de nós, quando vemos que nosso coraçãozinho, pobrezinho, não confia no Senhor, mas se fia em si mesmo. Nós veremos, obviamente, que precisaremos fazer renúncias, precisaremos de desapego de si, das criaturas, precisaremos de desprendimentos, precisaremos de pobreza, precisaremos da graça para isso, né? Esta ascese que nós precisamos, né? Mas como viver isso? Nosso Pai São João da Cruz, ele nos ensina, né? Quando São João da Cruz, de alguma forma todos os santos, especialmente pensando aqui nos santos do Carmelo, né, tem um conceito que se chama assim, ascese teologal, né? Ou seja, a motivação da ascese, da renúncia, do desprendimento, de tudo isso, o carro que move a ascese é a experiência de Deus, é a fé em Deus, é a fé no amor de Deus, é crer no chamado dele que ele tem para mim nesta quaresma, é crer que ele quer me dar a si, quer se dar a si, a mim inteiramente, é crer que ele quer me fazer viver
uma vida verdadeira, uma vida nova, é crer que Ele me ama e que Ele me chama a sair dessa mesquinhez que é, essa estreiteza que é o meu coração. E assim, a gente, desejando isso, vai pedir a Ele essa graça e vamos ter a força de caminhar na direção da verdadeira conversão. Então, confiar em Deus, fiar-se nele, ter esperança nele. Concluo com uma passagem do cântico espiritual do nosso Pai São João da Cruz, no capítulo 29, números 9, 10 e 11, onde ele diz exatamente isso. E andando enamorada, perdediça me fiz e fui ganhada. Então, enamorada, a alma enamorada. Eu preciso ter um enamoramento do Senhor para fazer-se perdediça. E fazendo-se perdediça, a alma se encontra ganhada, encontrada. Vamos deixar nosso Pai falar. E andando enamorada, isto é, andando a praticar as virtudes, enamorada de Deus, perdediça me fiz e fui ganhada. Comenta nosso Pai. Conhecendo bem a alma, aquelas palavras com que o esposo no Evangelho afirma não ser possível alguém servir a dois senhores, pois para servir a um, forçosamente há de faltar a outro, declara agora como, para não faltar a Deus, faltou a tudo quanto não é Ele. Abandonou todas as coisas e deixou-se a si mesma, perdendo-se a tudo por seu amor. Quem anda deveras enamorado, logo se deixa perder a todo o resto, a fim de achar-se com maior vantagem no objeto do seu amor. Para me achar com maior vantagem no objeto do meu amor, que tem que ser Deus, que deve ser Deus, eu devo, como alma enamorada, deixar perder o resto, né? O que é esse resto para você? É lá onde seu coração está fiado, ainda na falta de confiança em Deus. Assim a alma diz que voluntariamente se fez perdediça, deixando-se de indústria, ou seja, com empenho, né, deliberadamente perder. E isso de duas maneiras: a si mesma, não mais fazendo caso de sua pessoa em coisa alguma, para considerar somente o amado a quem se entregou de graça. Então, qual é a referência? É o amado, né? Para confiar, para se fiar, para considerar somente a Ele, ela não faz mais caso de si mesma, essa alma, tornando-se perdediça, sem qualquer interesse, tornando-se perdediça para si mesma e não querendo buscar seu próprio lucro em nada mais. E, segunda forma de perdediça se fazer, a todas as coisas, pois não faz mais caso das que lhe concernem, e sim unicamente das que dizem respeito a seu amado. Eis o que significa fazer-se perdediça: ter vontade de ser ganhada. Então, essa vontade, esse desejo, você tem vontade de ser ganhado, de ser ganhada, né, por Deus, nessa quaresma, nessa Páscoa, é preciso fazer-se perdediça. Peça ao Espírito Santo como isso deve ocorrer, e a força Ele também dará. Tal é a alma que está enamorada de Deus, não pretende vantagem ou prêmio algum, a não ser perder tudo e a si mesma, voluntariamente, por Deus, e nisto encontra todo o seu lucro. E na verdade assim é, conforme diz São Paulo: morrer é lucro, isto é, para mim, morrer por Cristo é meu lucro espiritual em todas as coisas e para mim mesmo. Este é o motivo de dizer à alma: fui ganhada. Pois quem não sabe perder-se a si mesmo, não sabe achar seu ganho, mas antes se perde, como diz nosso Senhor no Evangelho. O que quiser salvar a sua alma, perdê-la-á, e o que perder sua alma por amor de mim, achá-la.
né? Morte e vida, como diz a primeira leitura. Então, meus irmãos, esse é o projeto quaresmal, né? De conversão. Mas, padre, não dou conta desse. Isso faz parte dessa conversão. Confiar em Deus, esperar em Deus. Da sua parte, apenas desejar e desejar profundamente isso. E como a pequena alma nos ensina Santa Teresinha, que é filha de São João da Cruz, aprendeu isso muito bem, fazer as pequeninas coisas amando nosso Senhor Jesus Cristo e esperando dele essa graça, enamorando-se dele, né? A base da doutrina de Santa Teresinha, de São João da Cruz, é a fé e a esperança no amor de Deus. É um caminho pequeno, Santa Teresinha nos fala, feito unicamente de confiança e de amor. A pequena vida de confiança e de amor. Exatamente, você confiar na ação de Deus em você é o primeiro passo para essa conversão. Mas olhe para você e para o prêmio que Deus tem reservado para você nessa quaresma e nessa Páscoa. Ele quer te fazer achado, ganhada, unida a Ele, com a verdadeira caridade. Para isso, perdediça me fiz.